Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de programação de computadores e neste vídeo nós vamos falar um pouco sobre funções de Python, focados, obviamente, em funções aplicadas a listas. Python oferece uma biblioteca padrão que contém muitas funções. A gente já começou a trabalhar com algumas funções. Print, por exemplo, é uma função. Input é uma função. A gente vai ver onde verificar as funções que existem em Python quando a gente instala o Python neste vídeo. Tá? Então vamos começar com o que é uma função. Uma função pode ser vista de duas formas. Primeiro é uma operação complexa a ser realizada. Então eu tenho o meu programa principal e durante a execução do meu programa eu preciso de um auxílio para executar um conjunto de operações mais complexas, mas que são acessórios ao que eu tenho que fazer. Então a gente coloca isso, a gente delega isso para uma função, uma operação que vai fazer uh, um conjunto de ações e que eu vou usar o resultado dessas ações no foco principal do meu programa. Por exemplo, se a gente tiver calcular as raízes de uma equação do segundo grau, então eu tenho lá a fórmula de Bhaskara, eu posso dividir ela em passos, tá? E um desses passos é extrair a raiz quadrada de b2 menos 4ac. Para quem lembra bem, né? A raiz quadrada menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E o delta é b2 menos 4ac. E aí eu preciso extrair essa raiz. O cálculo da raiz quadrada, ele é um acessório para eu identificar as raízes de uma equação de segundo grau. Então eu transformo isso em uma função. E é isso que a gente vai fazer aqui. Uma outra forma de ver a função também é a reutilização de um trecho de código. Então eu reutilizo o mesmo trecho de código em vários lugares diferentes. É uma operação que eu uso muito no meu programa e eu reutilizo esse mesmo trecho de código. Ok? Então tem as duas formas de visualizar. Questão de modularidade, a gente não vai entrar em detalhes nesse vídeo, a gente vai focar em funções para a lista. Tá? E a gente possui em Python um conjunto de funções. Eu vou mostrar onde você pode, nesse vídeo, onde você pode acessar que funções existem. E a gente vai focar aqui nas principais funções para listas. E o primeiro exemplo que eu vou falar para vocês é a função len. Tá? Então, é diferente do método, uma função, a gente já usou alguns, input e print são os exemplos que a gente tem, e ela existe independente do objeto. Na verdade, o que ela precisa são parâmetros para ela trabalhar. Então, aqui a gente tem a função em Python, uma função len, que a gente passa um parâmetro. A gente, len de length, de tamanho, a gente pode traduzir como tamanho. Tá? Então a gente passa como parâmetro algum objeto, algum dado. Quando a gente passa uma lista como parâmetro para a função len, ela vai retornar a quantidade de elementos que essa lista possui. E esse é um dado importante quando se trabalha com listas. A gente precisa normalmente saber quantos elementos tem para fazer a operação com o primeiro, com o último, com o elemento do meio, e assim vai depender do problema que a gente tem, claro. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma lista L1, eu quero saber quantos elementos eu tenho armazenados nessa lista, eu uso len L1. E essa chamada da função len, ela vai me retornar, lembre-se que uma função ela retorna um valor, tá? Então ela vai retornar um valor, vai ser um valor inteiro, e aí eu posso armazenar, por exemplo, numa variável. Posso usar direto esse valor, posso utilizar em uma variável que a gente armazenou na variável que é de quantidade. E aí essa variável vai armazenar, nesse caso específico, o valor 5. Então, len L1, a quantidade de elementos de L1, eu tenho 5 elementos em L1. E aí eu sei, por exemplo, qual é o primeiro índice vai ser sempre zero, qual é o último índice dessa lista. Qual é o último elemento? Ele está em que índice? Ele está no índice 4. Que o índice 4 é. Opa! O índice 4 ele é o 5 menos 1. Ok? Então a gente tem essas operações e vai manipular elementos de uma lista. Então vamos adiantar aqui
o vídeo. E as principais funções de lista, então vou falar aqui de algumas, existem mais, claro, são funções de Python, são funções genéricas de Python, mas que são importantes para a lista. A gente já viu a primeira delas, que é a função len, que retorna a quantidade de elementos. Eu tenho como saber qual é o maior número de uma lista. Tá? A gente vai ver aqui no exemplo, ler um conjunto de números da entrada, esse número foi digitado por alguém, ou então está lá no arquivo das temperaturas do dia, eu quero saber qual foi a temperatura máxima, a temperatura do dia. Então tem uma função que diz, ó, dado esse conjunto de dados, eu quero saber qual é o maior, que é a função max. O mesmo para o mínimo. Tá? E uma função que aplicado vai realizar a soma dos elementos de uma lista. Eu tenho uma lista de números inteiros, eu quero saber a soma de todos eles. Então eu tenho todas as vendas no meu restaurante, por exemplo, separado. Cada um é uma conta separada. Eu quero saber qual foi o total de vendas. Eu faço uma soma desses elementos. São exemplos genéricos, mas a gente tem essas funções para trabalhar com os números de lista. Muitas vezes também é preciso ordenar os elementos de uma lista, tá? A gente vai só falar aqui que eu tenho uma função que retorna uma nova lista com os elementos ordenados. Então, vamos adiantar o nosso vídeo para que a gente possa passar logo para a parte prática. E aí, se você quer saber quais são as funções de Python, aconselho fortemente vocês na documentação de Python, observe que isso aqui é uma parte geral, ele tem uma parte só das funções, que são as funções embutidas de Python. E aí a gente já viu algumas funções. Tá? A gente já viu a função str, a gente já viu a função sum, a gente já viu a função, a gente acabou de ver a função min e a função max. Ok? A gente viu a função list, que pega um conjunto de elementos e gera uma lista. A função len, acabei de mostrar para vocês. Tá? Então, assim, a quantidade de funções que ela faz tem na documentação Python. A função print a gente usa bastante, é uma função extremamente importante para o que a gente está fazendo. Bom, e eu vou ficar por aqui nas funções. Tá? Antes tem também falar da função int, da função input, essas duas aqui a gente já tem usado bastante. Então, é um conjunto de funções, são trechos de código pronto para a gente usar. Então, vamos direto aqui para a parte prática, para a gente fazer alguns exemplos de programação em Python usando funções. Então, a gente já usa funções, agora a gente está formalizando um pouquinho e sabendo outras funções. Eu vou fazer aqui uma maior.py. Tá? Então, eu vou fazer um programa que lê uma lista de números, vou chamar de L, é uma lista de números inteiros, por exemplo, e a gente vai utilizar input.split para ler esse conjunto de números. Agora que eu li o meu conjunto de número, eu vou mostrar meu conjunto, vou usar o padrão mesmo para facilitar. Eu quero saber o maior número é o max de L. E aí a gente pode, o maior número é o maior. Okay? Então a gente tem essa opção, vamos executar. Python 3, maior.py, eu vou digitar números aleatórios aqui. Digitei um monte de números aí, visualmente como eu digitei, para mim é fácil identificar. Opa, tem um pequeno problema aqui. Ah, eu digitei split errado. Ok? Então vamos corrigir. Então, é split. Opa, split. Suponho que agora está correto. Ok? Vamos get maior.py. Então tá aí o código. Python 3, maior.py. Vários números digitados e o maior número é o número 302. Eu mostrei todos os números e o maior é 302. O mesmo vale para o mínimo. Tá? Então agora eu vou fazer um outro programinha chamado média, que a gente já vai começar a trabalhar com funções de forma mais adequada. Vamos considerar isso.
um programa que lê N números e calcule a média. Uma média.py, eu não sei quantos números a gente vai ler, eu vou colocar aqui nuns, recebe uma lista de números reais. Vamos considerar números reais. Input.split, digitado agora corretamente. E aí o que é que a gente vai fazer? Eu vou fazer do jeito mais separado aqui. A soma dos números vai ser a função sum. Eu tenho a função sum, soma de números. E aí a quantidade de números, eu tenho a função len também. Vai ser a quantidade de números. Ups. De números. E aí a minha média vai ser a soma dividido pela quantidade. E aí a gente imprime, formatar com a casa decimal para não termos problemas. Média. Tudo certinho. Cat média.py. Executar. Python 3, média.py. E aí eu posso digitar um monte de número e ele vai imprimir a média com uma casa decimal. Ok? Quem quiser conferir, por favor, fique à vontade. E aí eu vou, nesse caso, nesse programa, a forma que a gente tem, esse programa está correto, está bem feito, não tem problema. Agora, a gente pode simplificar algumas coisas, tá? Então, aqui, ó, a soma, eu crio essa variável para usar exclusivamente aqui. É claro que separar em passos menores simplifica, tá? Então, as duas somas estão corretas. Separar é o aconselhável, mas a gente, claro, pode fazer aqui uma soma de nums dividido por len nums. E a gente não precisa dessas duas linhas aqui. Ambas estão corretas, elas fazem exatamente a mesma coisa. Não tem, nesse caso, não tem essa de mais rápida, mais lenta, qual é a melhor, qual é a pior. E aí, fique à vontade. Apenas gosto de mostrar algumas variações do Python 3 média.py, do... Eita, aqui tem um... Opa! Tem a tecla errada aqui. Eita, que não funciona não. Isso aqui. Vou fazer assim. 3.1, 4.5, 9.1, 10. Tá? E a gente, claro, tem como mostrar quantidade de números, quais são os números, qual o maior, qual o menor. Então, todas essas opções tem em funções. Detalhe importante é que neste vídeo nós estamos usando as funções prontas. Eu não estou preocupado se é melhor, se é mais eficiente, se é menos eficiente, como isso é feito. Isso é assunto para outras disciplinas, para outros conteúdos. Tá? O que importa é que a gente use as funções para resolver os problemas. Questão de desempenho, se é melhor, se é mais rápido, se usa mais memória, se usa menos memória, não faz parte deste conteúdo. Então, com isso, a gente encerra a parte de funções em Python, tá? Focado, obviamente, a gente focou aqui em funções para listas, tá? Mas essas funções elas podem ser aplicadas a outros elementos. Não é o caso agora, é entender o conceito, saber usar e resolver problemas que vão aparecer, que manipulam muitos dados, que manipulam muitos números inteiros. Okay? No próximo vídeo, nós vamos falar sobre métodos de lista. E aí, no caso dos métodos, são específicos da lista para depois continuar com o trabalho de manipulação de muitos elementos. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!